Graça e paz, amém? Glória a Deus pela sua vida que está aqui conosco nessa noite. É um prazer enorme tê-los com a gente. Todos os visitantes da PIB, pessoal que está nos visitando também de outras igrejas, Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Quero que você abra a sua Bíblia hoje. Se puder baixar o volume um pouquinho para mim, livro de Efésios. Hoje o título dessa palavra é Semelhantes a Jesus. Livro de Efésios, capítulo 4. Capítulo 4, verso 17. Efésios, estou lendo na NVI, tudo bem? Versão da NVI, Efésios capítulo 4, verso 17. Amém? Todos acharam? Deve ter aqui também? Maravilha. Diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, sou grato ao Senhor por essa noite, Deus. Sou grato ao Senhor porque o Senhor nos dá a oportunidade de parar e escutar a Tua palavra. E nessa noite eu oro para que a Tua palavra alcance corações que precisam ouvir essa mensagem. Deus, que nós possamos sair daqui desse culto mais semelhantes a Jesus, mais parte do corpo, mais, Senhor, conectado à videira que é o Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa trazer-nos nessa noite uma reflexão, Senhor, e também profundidade em santidade ao Senhor, e que nós possamos viver, Senhor, uma vida ainda mais, Senhor, adequada, de acordo com o procedimento que o Senhor tem colocado para nós. Oramos nessa noite, Senhor, pelas vidas que estão aqui, e para que o Senhor fale a cada coração, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Quero cumprimentar quem está nos assistindo aí pelo YouTube, pela Rádio Melodia, aos irmãos da Rádio Melodia. Benção ter vocês com a gente. Outro dia me pararam no mercado e falaram assim: rapaz, ouvi seu testemunho outro dia lá na igreja. Eu falei: você não estava na igreja? Mas eu estava ouvindo pela Melodia. Então você que nos ouve pela Melodia, eu creio que também é um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas, que você possa ser abençoado por essa palavra no dia de hoje. Semelhantes a Jesus. Eu tenho buscado em Deus, recentemente orado mais por santidade ao Senhor. Tenho ouvido mais palavras sobre santidade, Deus tem falado comigo ainda mais sobre santidade. Nós sabemos que os tempos em que vivemos são tempos difíceis, isso é para todo mundo, é ponto pacífico. Não é fácil
Viver em um mundo onde as coisas são contrárias àquilo que Jesus nos ensina. Honestidade, por exemplo. Não é fácil ser honesto no mundo desonesto. É muito mais fácil ser desonesto no meio de gente desonesta. Porque é similar. A primeira mensagem que eu vi aqui nessa igreja foi pastor Aldeir. Se estiver ouvindo, Deus abençoe o pastor Aldeir. Uma palavra que ele falou sobre similaridade. Isso faz muito tempo. Primeira mensagem, ele dizia que nós tendemos a ser semelhantes daqueles que nós andamos. E hoje eu quero te convidar a continuar buscando a semelhança em Jesus. Se nós andarmos mais com o mundo, nós seremos mais semelhantes ao mundo. Mais insensíveis à voz de Deus, que clama por santidade ao Senhor. É impossível sermos jovens, sermos pessoas, sermos cristãos, onde tudo vai ao nosso favor. Nós vivemos uma época onde nós queremos que tudo seja ao nosso favor, que a cultura seja ao nosso favor, né? Que a política seja ao nosso favor, que a economia seja ao nosso favor. Então a gente vai para o céu, porque lá que vai falar que não haverá mais choro, nem pranto, nem sofrimento. Se você quiser tudo a seu favor, meu amigo, peça a Deus para te levar. Isso se você crê, aí depende da sua escatologia, né, tijolinho? Se você acreditar que você morreu, você já está lá no céu, amém. Se você vai aguardar um tempo, até isso a gente tem que ter paciência. E santidade, uma das coisas mais importantes para a gente ter santidade, se chama paciência. E busca constante por ser semelhante a Jesus. Não tem como ser santo ansioso. A palavra fala que aquele que começou a boa obra em nós está trabalhando nela. E nós queremos ser santos no mundo, que muitas vezes é contrário a nós, e deve ser contrário a nós. Então, a primeira palavra que eu quero te dizer, não tem nada de errado no mundo segundo a palavra de Deus. Está tudo correndo certo. O mundo é contra nós somos caluniados, nós somos perseguidos. A mensagem que está no mundo não é a mensagem que nós acreditamos, ela vai contra o Evangelho. Está certo, está escrito na Bíblia, que nos últimos dias nós teríamos pessoas assim. Paulo adverte a Timóteo sobre isso. Teríamos pessoas avarentas, pessoas que buscam o seu próprio prazer, que têm a aparência de Deus, mas não são de Deus. Está tudo certo, segundo a palavra de Deus. Muitas pessoas leem e falam assim, eu já li a última página da Bíblia, então eu sei qual que é o fim. Mas eu quero te dizer que o meio é um meio que nós precisamos buscar constantemente a santidade. E não há melhor forma de sermos santos do que buscarmos ser semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, naquilo que eu entendo sobre o mundo. E Paulo, ele está falando aqui a igreja de Éfeso, uma igreja cosmopolita, uma cidade grande daquela época. Éfeso era uma cidade que tinha muitas coisas, muitas questões econômicas, políticas importantes. Mas Paulo fala de uma época onde existiam vários deuses, várias adorações que eram também contrárias à mensagem de Deus. E Paulo, ele começa aqui no capítulo 4, o texto de Efésios é maravilhoso, porque é um texto para a igreja, fala para a igreja. As cartas paulinas, elas são direcionadas à igreja ou pessoas. Aqui nós estamos direcionando à igreja de Éfeso e a nós, para a igreja universal de Cristo. Nesse capítulo 4, na minha tradução da NVI, diz que é os procedimentos dos filhos da luz. E ele começa separando quem é gentio e quem é filhos da luz. E ele começa a dizer que o mundo, os gentios, aqueles que não servem a Jesus, ele fala para nós não vivermos como ele. Quais são as características desse povo? Primeiro, eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Inutilidade de pensamentos. E aí nós temos que falar um pouco sobre ignorância, sobre fé. A ignorância, ela é fruto da separação da vida de Deus. Eu sou acadêmico, então eu vivo no ambiente da universidade, e é muito comum a gente ver discussão sobre conhecimento. Diariamente a gente lida com isso. Obviamente que o conhecimento humano, ele provém de Deus.
por uma coisa chamada graça comum. Graça comum. Por exemplo, a música do Caetano Veloso é bonita, o toque. Não está adorando a Deus, amém? Mas é a graça comum. Se alguém disser aqui que esse homem, quem que eu falei? Caetano Veloso não é um artista, não é algo muito inteligente que ele faz, você está negando a graça comum, derramada sobre todo homem. Ele é um poeta, ele faz letras maravilhosas, e que legal, pena que não faz para Jesus, né? Mas ele faz. Pega um médico, o médico quando ele está fazendo cirurgia, ele aprendeu a fazer cirurgia lendo a Bíblia? Não, ele aprendeu lendo o livro de medicina. Teve um dia que eu recebi uma mensagem, um novo crente me mandou, falou assim: Josiel, tem um livro aqui que é ótimo para você usar lá na sua universidade. Lá na universidade, nas suas disciplinas, e para Cristo também. Aí eu fiquei pensando, qual será a indicação, né? Deve ser bacana. Aí era assim, como ser como Jesus e papapá. Eu mandei brincando para a pessoa assim. Eu fiquei pensando como encaixar esse livro na minha disciplina, porque eu ensino gestão de operações e a Cristiane ensina cálculo. Esses dias eu vi um pastor que eu gosto muito, Jonas Madureiras, dizendo: nós criamos nossos filhos, não mais para sermos pastores, não mais para sermos missionários, mas para ser um médico, para ser um juiz, para ser um advogado, para ser alguém da tecnologia, para ser um nutricionista, para ser o que for. Mas nós esquecemos que a formação básica desses engenheiros, desses médicos, a formação básica, ela precisa ser pautada na santidade, na semelhança com Jesus. Porque se eu criar médicos, se eu criar advogados, engenheiros, nutricionistas, psicólogos, que entendam da palavra de Deus, ele vai ter uma vida fora da igreja, e lá fora da igreja ele vai ensinar pessoas com o seu comportamento, com a sua atitude. E muitas vezes não é abrindo a Bíblia, é servindo alguém em honestidade, servindo alguém com caráter semelhante a Jesus. Não é eu abrir uma Bíblia na minha disciplina, que não faz sentido algum eu abrir a Bíblia na minha disciplina, porque eu ensino gestão de operações. Estou ensinando gente a ir para a empresa, trabalhar, tomar decisão, planejar, controlar. É eu ser uma Bíblia ambulante, onde as pessoas olham para mim e dizem: cara, tem uma luz diferente nessa pessoa, eu quero me aproximar dela. É eu ter uma palavra quando alguém precise, é alguém olhar para mim e ver que eu sou semelhante de Jesus ao ponto de querer me chamar após a minha aula e falar assim: ore por mim, por favor. Vivemos esses dias uma dificuldade com a nossa filha, a Cris estava lembrando essa semana, ela foi para o hospital, quase morrendo, a Cris pregou aqui sobre isso. Chegamos lá, quem foi atender? Foi pastores? Não, foram médicos e enfermeiros. Só que na hora que, no desespero, a mulher falou assim: vem cá. Ela acreditava em Deus. Ela foi atender a Cristiane, porque ela precisava prestar um atendimento a ela. Ela falou assim: você crê em Deus? Crê. Vamos orar juntas? Enquanto a médica estava fazendo o papel dela. Nós não podemos esquecer que Deus derramou uma graça comum às pessoas. E essa graça comum, ela é disponibilizada nas profissões. Está ali o Salvador, advogado. Na hora que ele está diante do juiz, ele precisa ser o quê? Advogado. Só que quantas vezes ele narra para mim que na conversa com seus pacientes, vamos dizer assim, ele fala de Jesus, ele toca sobre Jesus. É diferente alguém que pega a Bíblia e lê em locais inadequados, e quando ele vai se comportar, eles se comportam não como Jesus, mas como um ímpio. Quer ver um lugar para você saber se o cara é crente mesmo? Vai lá ver jogar bola. Irmãs, quer ver se o seu marido vai ser uma bênção no futuro? Veja como ele joga bola, como ele se comporta num jogo de futebol. Tem gente que não é melhor nem ir. Ser semelhante a Jesus é eu exercer a minha atividade enquanto ser humano, sermos honestos, abandonando a mentira. Então, o ímpio, o gentio, segundo Paulo, ele vive na inutilidade dos seus pensamentos, ou seja, na ignorância de um relacionamento com Deus. São pensamentos, me desculpe se você acompanha horóscopo,
coisas, astrologia, vai viver na ignorância de pensamentos, onde aquelas coisas podem chegar no que ele quer. Isso é ignorância, inutilidade de pensamentos. Eu vou construir, eu quero arrumar coisas humanas, da graça comum, para resolver coisas espirituais. É difícil. Eu quero falar, por exemplo, sobre um problema sério que atinge boa parte das pessoas: depressão. Depressão precisa de ter um conjunto multidisciplinar de fatores. E eu quero te apresentar Jesus no meio. Que às vezes você precisa de um psiquiatra, tomar um remédio, porque é algo químico. Mas você não pode deixar de faltar uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, porque a palavra fala que o Senhor nos conhece, que o Senhor conhece e Ele vai onde ninguém toca. A palavra do Senhor, ela é capaz de produzir em mim alegria que consome o meu interior ao ponto de não ter lugar, espaço para outras coisas. Mas então eu não preciso ir ao psiquiatra, eu não preciso de psicólogo. Não confunda coisas. Mas eu preciso colocar Deus. Eu não posso colocar toda a minha fé nas coisas humanas, toda a minha fé no médico. Uma vez lá em Juiz de Fora tinha uns alunos que queriam fazer um TCC. Lá em Juiz de Fora tem muitos hospitais, e o TCC do menino era a influência espiritual no tratamento de câncer lá no Ascôncia. E ele chegou à conclusão que pessoas que tinham religião, que buscavam a Deus, elas venciam o câncer mais rápido com os mesmos tratamentos que as pessoas que não acreditavam em Deus. Você pode pegar em qualquer lugar, pessoas em dificuldade, pessoas passando por problemas, aquelas que põem a sua confiança em Deus, ela utiliza da graça comum para vencer aquilo que a vitória já foi dada para ela. Ela primeiro acredita em Deus, ela primeiro coloca o Deus em ação. Uma vez o Kaká, quando ganhou o melhor jogador do mundo, ele diz assim: eu pertenço ao Senhor. No grande dia da vida do Kaká, depois ele não foi campeão mundial mais, ele falou assim: toda a glória, toda a honra seja dada a Deus. Mas Deus não jogava futebol, quem jogava futebol era ele. Mas ele deu a honra e a glória a Deus, porque ele entendia, ele não era ignorante na fé. Ele entendia que se não fosse as mãos do Senhor, ele não estaria ali. Anos depois, Galvão Bueno chega para ele numa entrevista e fala: por que no auge da sua vida você deu a glória para Deus, sendo que você que joga futebol? Ele falou: porque se não fosse Deus, eu não estaria naquele lugar. Testemunho de entender que Deus, Ele está acima de nós, que Ele é soberano. Ele é soberano. Se você tem um problema, coloca Deus na frente. Se você precisa fazer uma cirurgia que é séria, coloque Deus na frente. Se você precisa de uma solução, uma causa na justiça, coloque Deus na frente. Deus é seu advogado? É, mas chama o Salvador também. Servo de Deus. Se você está passando por depressão, procura um psicólogo, mas não esqueça de orar. Nós estamos formando médicos, psicólogos, a igreja está formando médicos, psicólogos, advogados que não temem a Deus e chegam lá, quer resolver com a sua própria força. Nós precisamos aplicar o reino de Deus na terra e aplicar aquilo que o Senhor quer através de mim, semelhante a Jesus. Jesus, quando ele estava no templo, ele falava de Deus, ele falava para as pessoas. Paulo, quando estava lá no Areópago, capítulo 17 de Atos, as pessoas estão falando de um Deus desconhecido, ele vai lá e fala de Deus, mas ele tinha autoridade para estar naquele local. A sua profissão vai te levar em locais que só a sua profissão vai deixar você ir. Você nunca vai estar à frente de uma sala de aula com 60 pessoas dando aula, se você não passar no concurso público na universidade. Eu brinco com os meninos que a minha sala de aula é um ministério. Tenho 120 pessoas todo semestre para falar de Jesus. Escrevendo Jesus na minha camisa? Não, pelas minhas atitudes. Os clientes do Salvador é um campo missionário que eu nunca vou alcançar. Onde você trabalha, lá na Mundial, eu nunca vou alcançar, é só o Igor. Os pacientes da Abigail é só ela. E por aí vai. É só você que vai alcançar aquelas pessoas. E Deus te colocou nessa porção de terra para que você tenha entendimento. Não como gentio, estou aqui para ganhar dinheiro. Não, você está ali servindo ao reino de Deus. E ao servir ao reino de Deus, Ele manda provisão para a sua vida. Ser semelhante a Jesus quer dizer que eu me santifico o lugar que eu estou. Não cabe mais conversas tolas, torpes. Não cabe mais
caminhos de mentira, de desonestidade, porque o Espírito Santo, ele se move através de mim, através de você. Aleluia. Então, ele diz que primeiro vive na inutilidade dos seus pensamentos, é ignorante. O pensamento desse ignorante, do gentio, do ímpio, ele distancia do propósito de Deus. Do propósito de Deus, que é exercer e firmar o reino dele nessa terra. Nós somos essas pessoas. Outra característica do ímpio é que eles estão obscurecidos do entendimento e separados da vida de Deus, por conta de duas coisas. Primeiro, é endurecimento do seu coração. Coração endurecido perde sensibilidade. E aí eu não consigo me sensibilizar mais com meu irmão. Eu não consigo sensibilizar mais pela causa das pessoas que estão comigo. Eu sou professor universitário, eu chego em sala de aula, é muito comum eu sentar lá na frente, olhar para 60 matrículas. Mas dessas 60 matrículas são pessoas, são almas preciosas para Jesus. Cada pessoa é diferente, cada pessoa é uma forma, cada pessoa escuta o que eu digo de uma maneira, interpreta o que eu digo de uma maneira, mas eu preciso exercitar para que a minha santidade, ela alcance aquele lugar. E que santidade que eu tenho que falar? Santidade ao Senhor, de ser semelhante a Jesus, de agir pensando no próximo, de não ser um carrasco, de não achar que a Cris aprende é o que o Igor aprende, é de tentar entender, de ter empatia com o próximo, porque à medida que eu tento entender os meus alunos e saber como é que eles aprendem, eu estou exercendo o que Jesus me ensinou, amar o próximo como a ti mesmo. Não é porque eu sou professor e a pessoa é o aluno, que eu tenho que agir como se fosse poderoso. Não, sou semelhante a todos. E se eu sou semelhante a todos, eu sou semelhante a Jesus. Nós somos a imagem de Deus. Quando Paulo vai escrever a carta a Filemon, é uma das cartas mais maravilhosas de Paulo, ele fala sobre isso. Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. Onésimo rouba Filemon e foge. Só que um dia, Onésimo encontra Paulo na prisão. Paulo não tinha motivos para ser preso, porque ele estava sendo perseguido. Filemon tinha. Só que na prisão, Salvador, Onésimo aceita Jesus. E um tempo atrás, Paulo tinha estado com Filemon. E Filemon, o patrão que foi roubado, usurpado, também aceitou Jesus. Paulo então, certo dia, escreve uma carta a Filemon, o patrão, e fala assim: Filemon, estou te mandando essa carta, porque Onésimo é membro da família. Onésimo aceitou Jesus, hoje ele é o nosso irmão, e eu quero que você o aceite como se aceitasse a mim mesmo. Quero que você receba a pessoa que te fraudou, que te roubou, que te assaltou como seu semelhante. E se algo ele tiver cometido contra você, coloque na minha conta. O que Paulo está querendo nos ensinar? A semelhança das pessoas. Porque no reino de Deus nós somos todos iguais. E nós temos que buscar em Jesus essa graça. Então eu preciso exercer a minha profissão como se fosse um agente de Deus naquele lugar. Eu preciso ser o advogado de Deus, o advogado que as pessoas vão olhar para mim e falar assim: meu Deus, eu quero ser semelhante a Jesus, eu errei, eu quero ser transformado. Eu vou ser o melhor médico, não só em cirurgia, mas também em sentimento, de entender, não ter um coração endurecido para as coisas de Deus. E muitas vezes a gente acha que endurecer o coração para as coisas de Deus é não querer unção, não querer dons espirituais também, mas mais importante é não exercer, obedecer os mandamentos de Jesus. E no topo da lista dos mandamentos de Jesus está: amai ao próximo como a ti mesmo. Todas as vezes que eu exerço a minha profissão, amando quem está recebendo o meu serviço, eu estou sendo semelhante a Jesus. Quantas vezes nós erramos nisso?
Quantas vezes nós erramos com o próximo? Quantas vezes nós erramos com a família? Quantas vezes nós erramos com quem te ama? E Deus continua nos chamando, Jesus, para ser semelhante a Ele. Se eu errei, peço perdão. Peço perdão, eu entendo que a pessoa precisa. Eu entendo, eu tenho empatia para isso. Eu não tenho o coração endurecido. Então ele diz que quando o coração se endurece, nós vamos para o segundo estágio, nós perdemos a sensibilidade. E aí, não nós, os gentios têm um coração endurecido, e aí eles perdem a sensibilidade, e eles são entregues à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O primeiro passo para você se tornar ímpio é deixar seu coração endurecido às coisas de Deus, à voz de Deus. Mas tem gente que não consegue nem entender porque o coração está endurecido. Precisamos de disciplina, não disciplina da igreja, disciplinas devocionais. Nós precisamos brigar com a gente mesmo todo dia que eu acordo para não pegar no celular. Eu estou uma briga comigo esses dias. Tem o Glorify, o appzinho. Deus falou tanto comigo naquele app essa semana. Josiel, não pega o celular, não vai ver problema, não vai ver problema. Pega. Brigue com você mesmo, todo dia, não acesse o celular primeiro, acesse a Bíblia. Acesse a Bíblia. Ah, eu não quero ler, leia um louvor, bota na Bíblia que tem lá a narrativa. De vez em quando eu estou vendo a Cris lá lendo a Bíblia, tem alguém lendo para ela. Não deixa por última coisa do dia você ler a Bíblia, você vai dormir. Vamos ser honestos com a gente mesmo. Eu preciso ter disciplina espiritual. Eu preciso amar a Jesus, mas o amor, ele precisa de serviço. Não adianta eu dizer que eu amo a minha esposa, mas eu não a sirvo. Casamento é assim, relacionamento é assim. Eu amo você, mas o que você faz por mim? É como se fosse assim, qual entrega você está dando por amor? O amor, ele vem com entrega. Então se eu não consigo vencer a luta da hora que eu acordo do celular, como eu vou ser semelhante a Jesus durante o dia? Meu conhecimento, meu coração, meus pensamentos, eles vão estar mais atrelados ao quê? Às coisas desse mundo. Então eu preciso buscar de Deus a primeira coisa. Antigamente tinha uma canção do Diante Trônico que dizia que o primeiro pensamento da manhã seja clamando a Ti, ó Jesus. Que o primeiro respirar seja de Jesus. Ah, mas por que isso, meu Deus? Você está me falando uma coisa, parece que é uma dica, eu não consigo. A gente tem que lutar para isso acontecer. Tem que lutar para acontecer. Todo dia a gente acorda e escova os dentes. Ah, mas eu não gosto. Aprenda a gostar, senão não vai ter santidade. Ah, Josiel, tem tanto tempo que eu estou lutando com esse pecado, eu não venço. Começa a olhar a estrutura do seu dia. Não é assim com as dietas? Se você começar a tomar café errado, meu irmão, você pensa assim, ah, já comi coisa errada mesmo? Bora. Tem uma turma também igual eu, que toma café de manhã, almoça direitinho de noite, come bis, né? Aí também, orei, né? Mas, se você toma o café certinho, dá aquela sensação boa, né? Seguir lá os conselhos da Abigail, deu certo. A palavra, ela precisa ser exercida na disciplina, porque não tem uma grande coisa aqui não. O que Paulo não está falando é uma coisa tão profunda que não tem estrondo, não tem vento, não tem nada. Ele tem honestidade, ele tem clareza, ele tem palavra, ele tem direcionamento. E o direcionamento que eu tenho para você é o seguinte: se você quer ter saúde, você precisa ter procedimentos diários. Se você quiser ter santidade, nós precisamos ter procedimentos diários. Anote na sua agenda, cuida. Vamos lutar pela nossa santidade, vamos lutar. Não desce algo do céu do nada e você se torna semelhante a Jesus. Não vai cair na sua cabeça, esquece. Você pode, às vezes assim, numa festa, num congresso, aí vem o irmão aqui, de longe, que não é a gente, está falando todo dia. Aí ele vai lá, manda uma palavra. Já viu, tem gente que vive uma vida cristã, esperando uma profecia. Tem gente que é assim, se eu vim aqui falar a palavra para você, está escrito na Bíblia, é uma coisa. Se o cara falar assim, vi um anjo que me disse isso, é a mesma coisa que eu disse. A gente dá mais crédito ao que o anjo disse do que
a coisa. Eu sonhei que isso, mas está escrito aqui na Bíblia. Mas eu preciso de um sonho, eu preciso de um barulho. Porque a gente está condicionado a eventos. Santidade não pode ser condicionada a eventos. Santidade é disciplina diária. Como é que eu sou santo? Exercendo a busca por ser semelhante a Jesus. Não tem como ser santo esperando, vivendo de congresso. Inclusive os nossos congressos já estão marcados esse ano. Vai ser bênção, vai ser um derramado do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é como se tivesse assim, acordei aí, vamos lá, vamos conversar. Imagina eu viver com a Cris, sou casado com ela. Acordo todo dia, não cumprimento, não dou um beijo, não faço nada. Trabalho, vou para o trabalho, chego no final do dia, não cumprimento. Isso vai assim, 15, 20, 30 dias. Que uns dias não tem casamento. Jesus é assim, imagina você acordar, não falou com Deus. Almoçou, não falou com Deus. O dia inteiro não falou com Deus. De noite dormiu sem falar com Deus. E vai, vamos fazer um teste, sem escovar dente. Fica uma semana sem escovar dente. Faça um teste na sua casa. Sem escovar dente uma semana. Você não vai aguentar um dia, cara. Mas a gente aguenta uma semana sem falar com Deus. Porque tem que esperar o domingo para o pastor dar a bênção. Ninguém é santo assim. O que Paulo está querendo me ensinar e te ensinar, que o procedimento dos filhos da luz é um procedimento diferente do mundo. É uma corrida de maratona, longa, constante. E a corrida de maratona, ela vem com culpa, ela vem com entrega, ela vem com arrependimentos, ela vem com abandonos, ela vem com renúncias importantes. 0,01 habitantes do mundo concluem uma maratona. Renúncia. Precisa diariamente para pensar lá para frente. Quem tem uma vida saudável, ele abre mão do McDonald's de hoje, porque ele entende que na velhice vai ser melhor. Porque vai ser bom para ele, porque ele está abrindo mão. Mas o McDonald's é gostoso para caramba, comer um burgão todo dia. Se eu pudesse, era todo dia, meu irmão. Se tiver dinheiro também, né? Mas assim, imagina, todo dia, burgão. Isso no longo prazo vai te fazer mal. O que eu quero te dizer é que se você não buscar Deus todos os dias, como escovar os seus dentes, vai te fazer mal no futuro. E a palavra diz que o pecado está aí e você vai morrer. Espiritualmente, até fisicamente. Vai viver uma vida de culpa, uma vida carregada, uma vida destruída, com o coração endurecido, esperando que alguém entregue uma profecia. Nós precisamos viver com Jesus, ser semelhantes a Jesus. E ser semelhante a Jesus é ter disciplina diária de buscar. A palavra mostra que no caminho de Jesus, no ministério de Jesus, ele estava no meio de multidões, e assim que acabava aqueles sermões, ele sumia para orar. Como é que a gente vai viver uma vida de santidade se a gente não ora, se a gente não se aprofunda em Deus, se a gente não fala com Deus, se a gente não quer saber de orar, se a gente não quer esforçar para orar, não quer esforçar para ter relacionamento? Casamento é um esforço. Ninguém casa para ser feliz. Hoje eu vi aqui uns meninos, Felipe Ciane e Mari Palma. Eu só lembro o nome assim, que eu vi assim, separaram depois de 5 meses de casado. Pô, os caras eu gosto da CNN, então assista. Eles eram o casalzinho da CNN. Lindo, maravilhoso. Aí tinha um programa que falava da vida deles, vlog, cada um morando na sua casa. Aí aquela coisa e tal, maravilhoso. A CNN ganhou dinheiro com isso, inclusive. Eles resolveram casar, juntar a Austrália. Separaram em 5 meses. Você acha que casamento é coisa fácil? 30 anos casado, 40 anos casado, 50 anos casado. Você acha que a sua vida com Deus em santidade vai ser fácil? A gente precisa ter prumo, gente. Tomar mesmo, sabe, lugar de querer ter esse relacionamento com Deus. Se 2 não quiser, não fica casado, gente. Todo dia minha esposa tem que se esforçar para me amar. Sabe aquela hora que você quer falar? Você respira e fala, dá um tempo aí, por favor, deixa eu tomar um café aqui. Misericórdia. Aí volta até mais agitada, né? Tem dia que o trem está pegando e fala assim, amor, dá um tempo aí, bobo. Vem cá, Bebela, vamos dar uma volta.
Hoje de manhã, os meninos chorando, aquela coisa tal. Peguei o Mateus, fui lá para baixo. Vamos tomar sol, vitamina D. Larguei ela com a Isabela, meus meninos, nós dois lá embaixo. Você precisa de saber dosar. Casal novo briga demais, porque quer resolver tudo na mesma hora. Ah, não, porque isso, aí fica os dois gritando. Quem está de fora está achando que é uma guerra, mas na verdade os dois se amam. Nós precisamos aprender a dialogar também com Deus, gente. Como é que eu vou dialogar com Deus? É orando, é lendo a palavra, é querer escutar Deus. Não é ir lá e falar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja, amém, vou dormir, puf. Eu não funciono orar de madrugada. Teve um dia que o irmão entregou uma profecia para mim. Falou que Deus estava ouvindo as minhas lágrimas, juntando as minhas lágrimas pela madrugada. Eu falei, varão, esse Deus aí estava pegando até lágrima que não é minha. Eu não consigo, irmão, orar de madrugada. Tem filho. Meus meninos dormem assim. Eu tenho que dormir enquanto... Sabe aquela frase assim? Faça enquanto eles dormem? Não, eu tenho que dormir enquanto eles dormem, porque acorda toda hora. Eu não consigo, não tenho essa cultura. Já de manhã, na hora do almoço, às vezes eu estou na minha vida, às vezes eu estou no carro, às vezes eu estou correndo. Eu gosto muito de correr. E eu corro e falo muito com Deus, sabe? Uma época para trás eu estava correndo, Deus foi falando tanto comigo, correndo ali na reta, estava perto do ginásio, comecei a falar em línguas. O problema é que eu estava com um fone de ouvido. Eu acho que eu estava falando em língua meio alto, correndo. Alguém passou perto de mim e vai um maluco ali. Imagina a cena, alguém... Eu gosto de orar correndo. Eu não consigo orar. O pastor Davi me ensinou isso. Se o pastor Davi estiver assistindo, está na praia, hein, pastor? Que vida boa, hein? O pastor Davi estiver ouvindo, ele me ensinou. Ele falou assim, irmão, estou orando aqui. Eu não consigo, você não consegue joelhar o tempo todo? Joelha um pouco, levanta, ora. Mas não para de orar não. Mas vai orando, vai ligando. Até você conseguir joelhar e orar só ajoelhado. Mas ora. Às vezes você quer uma receita para oração. Todo dia... Vou limpar o meu pensamento, meu sentimento, e agora eu vou orar ao Senhor, como se fosse um monge. Às vezes você tem que orar. Orei, Senhor está aqui, te entrego, pá. Mas se esforça para orar, irmão. De verdade se esforça, não espera, está tudo calmo. Mar calmo não faz marinheiro, não é assim? Ora, quando tudo está terrível, quando tinha uma música que a gente cantava, quando tudo está difícil, então ore. Ore, mas não deixe de orar e esforce, bote na sua cabeça, eu quero orar. Aqueles que deixaram de orar têm o coração endurecido, porque a palavra ensina a orar, e eu preciso obedecer a palavra, e para eu ser santo eu preciso obedecer, santificar. Fisicamente, para eu ter saúde, eu preciso obedecer lá as gramas que eu tenho que comer, as misericórdias, bendita grama do almoço, comer uma porção de proteína, comer uma porção de gordura boa, comer uma porção de carboidrato, tudo pesadinho. Se quer ganhar massa muscular, tem que comer mais proteína, tem que treinar, e essa história toda, na Bíblia é assim. A gente quer ter vida com Deus sendo soltão, não dá certo. Então, nós precisamos, quando nós nos santificamos, nosso coração fica mais livre, e nós começamos a vencer os pecados. E aí vem o que Paulo vem dizer: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, verso 20, de fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. E aí vem dicas práticas. Quanto à maneira de viver, vocês foram ensinados primeiro a despir do velho homem. Como é que você vai despir do velho homem? Orando, jejuando. Tem até um livro aí do Subirá falando da cultura do jejum. Jejue mais vezes, mas jejum de comida. Às vezes a gente, na nossa geração, é muito jejum de coisas. Tipo, vou jejuar, ficar sem rede social. Eu vou te convidar, desafiar a jejuar de comida, de açúcar, de carne. Eu já fiz 30 dias sem carne. Jesus do céu. Não é fácil não. A gente vê o tanto que a gente está dependendo de carne. Mas faz até meio-dia sem comer. Se aguentar mais, faz mais tempo. Você vai ver como você vai controlar muita coisa na sua vida. Com Jesus, faça um jejum, não de dieta, orando. Então, despida o velho homem, o jejum, a oração. E ele diz que o velho homem se corrompe por desejos enganosos.
a serem renovados do modo de pensar. Para eu renovar meu modo de pensar, o que eu preciso? Ler a Bíblia? Só a Bíblia? Não, porque tem gente que lê a Bíblia e não entende a Bíblia. Você precisa de um comentário bíblico. Pastor Hernandes Dias Lopes tem vários documentáriozinhos, John Stott tem vários documentáriozinhos de cada livro. Ah, Josiel, eu não consigo entender a Bíblia, já li ela toda, não consigo. Eu quero te convidar a ler um comentário bíblico de gente boa. Compra lá, comentário de John Stott de Romanos, do Hernandes Dias Lopes de Romanos. Começa pelos evangelhos. Leia livros que falam da Bíblia, não livros que contam história que parece ser gospel. Livros que falam da Bíblia, que falam da história de Paulo, que falam da história da igreja, que falam da história dos avivamentos, que falam dos dons espirituais, que falam de santidade, que falam de práticas cotidianas para melhorar. Sua mente começa a ser renovada. Abandona um pouco a série. Deixa um pouquinho de lado a série. Ah, vai assistir o The Chosen? Assiste, mas também leia a Bíblia. Tem gente que acha que vendo The Chosen vai ficar crente. Leia a Bíblia. Leia livros que falem da Bíblia. Renovem a mente. A mente se renova com leitura. Um médico se forma lendo e depois fazendo cirurgia. Um arquiteto forma lendo, depois prática. Então, primeiro você vai ler, depois você vai praticar. Você vai ver que a Bíblia vai te ensinar a jejuar, a Bíblia vai te ensinar a obedecer, a Bíblia vai te ensinar a santificar, a Bíblia vai te ensinar a ter vida prática com Deus. E qual que é o fruto disso? Vida abundante no Senhor Jesus Cristo. Porque ninguém que se esforça, que abre mão, que renuncia do hoje para ter uma vida de glória eterna com Jesus, sai insatisfeito. Já teve a sensação de cumprir um desafio muito grande, de ler um livro, fechar a última página? É gostoso, né? Normalmente a gente lê um monte de livro, deixa isso tudo pela metade. Nunca fecha a última página, porque a gente é ansioso. Tem um monte de livro lá em casa pela metade. Esse ano a minha meta é concluir todos. Estou lendo 10 páginas por dia. Mano, 10 páginas por dia, vezes 365 dá 3.650 páginas num ano. 3.650 páginas num ano, fora a Bíblia. 3.650 páginas num ano, dá aí uns 15 livros de 200 páginas. 10 páginas por dia, todo dia. Todo dia ler um pouquinho, todo dia um pouquinho. E ter o prazer de fechar a última página. Quando eu li a primeira vez a Bíblia, fechei a última página. Foi que delícia, eu li a Bíblia inteira. É uma sensação tão boa, cara. Eu terminei aquilo que eu me propus cumprir. Comecem a terminar o que vocês cumprirem. A que planejarem. Cumprir, ler um livro. Planejei ler um livro, cumpra a leitura. Começa a fechar páginas. Porque isso vai te dar um senso de realização com Deus também. Eu vou ler o próximo livro, chama Obediência. Um livro de 1960, de uma autora muito clássica. Eu comprei esse dia, chegou na Amazon com 2 dias, R$35. Tem um monte de livrinho que você compra, ou pega no PDF por aí, que dá para ler. Te desafio a ler livros, mudar, metanoia. Metanoia é renovar o modo de pensar, mas eu só renovo lendo. Não tem como renovar metanoia. O meu Spotify, misericórdia, final de ano o pessoal começa a publicar a sequência do Spotify. Misericórdia, varão. Eu finjo que eu nem vejo. Katy Perry. Eu lembro da minha menina, minha sobrinha. Tem uma música, This girl is on fire. Aí ela é americana. Ela gostava da Katy Perry. Ela chegou no Brasil, ela assim, a garota está pegando fogo. Aí Fabiano, que isso, menina? O que você está cantando aí? Ela traduziu para o português e tipo, literal. Mas é uma canção que no fundo tem uma letra muito pegando fogo. Aí você começa a ler coisas que tem apelo sexual. Irmão, BBB não renova a mente de ninguém. Não renova a mente de ninguém. Sério, e a gente tem uma mente depravada. Eu brinco com a Cris, a minha vontade de ver as séries que eu gosto na Netflix, tudo tem traficante. Eu falei, misericórdia, varão. Eu gosto de Breaking Bad, eu gosto dessas coisas, zumbi. Eu falei, gente, eu tenho que parar de assistir isso com casa. Tem que parar, irmão. Ler livros, ler coisas de Deus. A mente não se renova assistindo BBB. A mente não se renova com o Spotify inteiro com música do mundo. Ah, mas não é pecado, Josiel. Não estou falando que é pecado, não. Estou falando que é nocivo, é tóxico para quem está vivendo uma vida que o mundo está contra a gente. É tóxico para a sua santidade ouvir músicas que falam de
questões sexuais, cara. É tóxico. É tóxico. E aí eu tenho que falar também de relacionamentos tóxicos. Relacionamentos onde você só fala mal de pessoas. Relacionamento onde você só fala de coisas erradas. Para homens, mulheres, só fala de sexo e o cara não é casado. Para, mano. Palavras torpes. Nós que somos casados, a gente tem que tomar cuidado na conversa quem não é casado. É tóxico. Porque o irmão está lutando lá e nós estamos sendo impedimento na vida do outro irmão. A gente tem que tomar cuidado. Ou aquilo que vê é tóxico. Às vezes eu estou vendo uma série, cara, que o tempo todo fala de traição, estou torcendo para traição, e você nunca parou para pensar isso. É tóxico. Eu preciso me desintoxicar, olhando para a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, crivando aquilo que Deus quer para mim. É impossível ter santidade ouvindo o tempo todo música que é só do mundo, gente. Ouve uma adoração. Coloca uma canção do Dunamis, fica lá. Precisamos. Eu lembro quando eu era adolescente, só tinha Diante do Trono. Não tinha esse tanto de coisa, Hillsong. Ih, menina, e os meninos lá para casa orar, a gente ficava a noite inteira lá, meio... Orava, era o que tinha. Hoje a gente faz reunião, cara. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Tóxico, guarda essa palavra, é tóxico para a sua vida. É tóxico para a minha vida. Mais uma coisa, estou acabando. Serem renovados no modo de pensar. Renove o modo de pensar. Abandone aos poucos. Ah, Josiel, mas eu gosto muito do BBB. Infelizmente eu tenho que te dizer que você não vai abandonar de hoje para amanhã. Mas tem que começar a querer abandonar. Eu já assisti BBB. Eu acho que eu parei, tinha lá uns 15 anos. Eu já assisti também BBB. Parei, eu assistia novela. Eu era noveleiro pra caramba. Eu adorava novela, das 9. A última que eu assisti era Mulheres Apaixonadas. Olha como é tóxico. Falava muitas novelas do Rio de Janeiro, não era assim? No dia que eu fui no Rio de Janeiro, que eu pisei no Leblon, meu filho, eu lembrei das músicas da Bossa Nova do Manuel Carlos. Foi, gente, é tóxico. É tóxico porque você quer aquilo, você quer viver aquilo. Conselho, começa a ver as coisas de Deus, começa a ver coisas de Deus de verdade, se interessar por coisas de Deus. Estou falando história da igreja, sabe, ver coisas que pode trazer. A gente brinca muito com o tijolinho, que a gente foi lá e falou, o que você gosta de divertir? Eu gosto de ler sobre escatologia. Leia, cara. O cara sabe tudo do BBB, mas não sabe quais são as versões escatológicas, não sabe nada. Credo, isso é muito difícil, crente precisa saber disso não. Ah, rapaz, é melhor saber do que não saber. Melhor entender a sua fé, melhor ler a Bíblia inteira, ter experiência de fechar a página. Renove a mente. Estou pegando pesado, não fica bravo não. Sou eu, não é o Paulo. Então, terminando, diz assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade. Mentiroso, cuidado com a mentira. Se você tem uma tendência a falar mentira, a gente tem que ter empatia com você, mas você precisa aprender que é errado. Falar mentira é errado. Falar mentira para a esposa, para a mãe, para o pai, para a tia, para a avó. Porque você quer alguma coisa. A gente sempre foi ensinado, mentira tem perna curta. E no reino de Deus, mentira é pecado. E mentira vai te levar ao inferno. Existe céu e inferno, tá, gente? Cuidado. Outra coisa, falar a verdade ao próximo. Pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficaram irados, não pequem. Tem como ficar irado e ser crente? Tem, mas cuidado com a ira. Às vezes você está nervoso demais, você joga as coisas nos outros, né? No trânsito, você fica nervoso demais, cuidado, cuidado, porque eu não sei o que tem do lado de lá. Teve um dia que eu fui parar o carro, a gente tem uma criança com deficiência, e eu fiquei bravo, né, com o cara que parou na vaga da pessoa com deficiência, o cara não tinha, e eu fiquei com tanta raiva, fiquei tanto irado, que eu cheguei do lado dele e falei, moço, com toda educação, você está parado aí na vaga com pessoa com deficiência, você tem um cartão? Ele era uma mudança, ele estava fazendo a mudança, ele olhou para mim e disse assim, tem não, mas só são 5 minutos. Eu parei o carro lá dele e falei assim, cara, eu estou precisando parar o carro com a minha filha aqui, mas eu estou tirando a mudança, falei, mas a vaga não é sua. Aí que ele foi me irritando, eu tive que desenhar para ele. E aí saiu um cara do carro, por que você está falando, ó, baixa a bola aí, mano, você está errado. Rapaz, o cara queria voar em cima de mim. Eu falei, ó, você é cuidado que eu estou com o menino aqui no carro. E tal, eu fiquei bravo demais. Ele foi, pegou o carro, tirou aquela coisa, eu entrei. Ou,
Misericórdia. Eu estou falando a verdade para vocês. Ele entrou no mesmo elevador que eu. Lá agora que o pau vai quebrar, que nós vamos ter que... Ele olhou para mim e falou assim: rapaz, você não pode falar comigo desse jeito não. Aí eu: não posso mesmo não, você me desculpa, mas você estava errado. Você me desculpa. Eu deixei a Laura para fazer a fisioterapia, procurei ele, fui lá e falei: você me perdoe, eu não podia ter falado isso com você. Eu estava errado. Você estava errado parar na minha vaga, mas eu não podia ter falado da forma que eu falei com você. Porque a minha razão eu perdi, porque eu ataquei o cara. Imagina, você tem uma arma, você tem alguma coisa. Por conta de um bom motivo, eu irei e pequei. Então na hora que você irá, meu irmão, respira fundo, como Jesus agiria. Ô amigo, ele chutou os trem do templo tudo, não lembro dessa fase não. Mas cuidado com a ira, cuidado de verdade. Outra coisa, se você furta, não furte mais. Não furte mais. Ah, Josiel, mas eu tenho uma doença. É possível ter. Cuidado, irmão. Se você tem pequenos furtos, coisinhas, esse dinheiro. Eu sei, por exemplo, quando eu era mais novo, a Cris me contou que tinha umas esposas que ela cuidava do dinheiro. Normalmente esposa gerentona da casa, né? Lá em casa minha esposa gerencia, glória a Deus. Eu recebo, tem a senha das minhas contas, tudo. Na hora que eu olho, ela falou: gente, cadê o salário? Blow, sumiu, né? Aí eu falo assim: cadê? Ela está na planilha. Aí eu fico calado. É a Paula Guedes lá de casa, ministra da Economia. Aí tinha umas irmãs que ela comprava roupa, escondia a roupa, porque o marido não podia saber. Aí do nada, elas chegavam com a roupinha nova, o marido falou: é roupa diferente. Ah não, ganhei. Isso é furto, irmão. Está roubando o marido. Roupinha diferente, coisinha para criança. Marido, por exemplo, o cara sai, vai lá, come pra caramba fora, aí o dinheiro tá, eu já falei isso aqui, aí o dinheiro está faltando. Falo: o que está acontecendo? Eu falo: não sei. Pequenos furtos. Não furte mais. Conte para sua esposa, conte para o seu marido. Não pegue dinheiro da sua mãe, não pegue dinheiro do seu pai, seja uma moedinha que seja, não façam isso. É complicado, né? A palavra é: antes trabalhe, fazendo o que é útil com as mãos. Cuidado com as palavras torpes, conversas tóxicas. Diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. E aí eu tenho que chamar a atenção de nós, né, casados, que a gente conversa certas coisas, né? Tomar cuidado com o Vinícius, que não é casado não. Entendeu? Cuidado nas conversas, para não tentar o irmão. Solteiros, cuidado. Palavrões, irmãos, vigia. Existem uns memes na internet com o irmão falando, pregando, soltou um palavrão, porque faz parte da vida dele. E o cara de terno, gravata, aqui no Rio, para tudo quanto é lado, né? Cuidado, palavra torpe. Seus filhos estão vendo isso, todo mundo está escutando, é perigoso. Então, fale aquilo que edifique, aquilo que é útil, conforme a necessidade. Também, verso 30, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para a redenção. Não entristeça, fugir desses elementos que não trazem santidade. Santidade ao Senhor. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Um pacote aí. Ter calma ao falar. Calma no falar. E aí a gente tem que ter calma também nas redes sociais. Cuidado. Cuidado, gente. Porque às vezes, vou falar com o Salvador, porque eu tenho intimidade, porque ele é meu amigo, então ele não vai brigar comigo. Imagina, às vezes a opção política dele é um motivo para eu não ser amigo dele. Às vezes o que ele pensa, por exemplo, sobre trabalho, não, pelo amor de Deus. Às vezes, né, a gente tem problemas com os irmãos, porque o time de futebol é diferente. Toma cuidado. Cuidado ao falar, cuidado. Isso é para todos nós. E para terminar, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Eu queria chamar o louvor aqui. Perdoando-se mutuamente. Quando eu falhar, irmão, e quando você falhar, que nós tenhamos a hombridade de chegar e falar: perdão. Perdão. Porque o perdão, ele apaga muita coisa. Quando você tem a capacidade de dizer à pessoa assim: me perdoe, eu errei com você. Você está tendo que se humilhar para aquela pessoa para pedir perdão. E não tem mais como semelhante a Jesus, ser semelhante a Jesus, que perdoar.
E eu quero nessa noite orar com você por essas coisas, práticas que Paulo nos ensina, e que talvez eu e você estejamos caminhando, falhando em algumas delas. Que nós possamos fazer uma oração em comunhão aqui, em comunidade, em igreja, pedindo perdão ao Senhor, para que nós possamos ser ainda mais semelhantes a Jesus. Para a gente não errar isso. E normalmente a gente erra com quem está perto. Eu tenho que pedir perdão à minha esposa todo dia. Porque quem está longe, você tem mais tato, né? Não. Fala com toda educação. Em casa, a gente é mais nu e cru. Que nós possamos pedir perdão. Primeiro a Deus e também às pessoas. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar isso, essa palavra. Olhe para a cruz. E aí vamos cantar essa